Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos na cultura judaica como Torá e na cultura cristã como Pentateuco. E nós estamos iniciando neste momento a leitura da porção Vaet Hanan, que vai do capítulo 3, versículo 23, até o capítulo 7, versículo 11 do livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se você gostar do conteúdo que nós estamos apresentando aqui. Não deixe de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, e assim o nosso trabalho estará sendo divulgado e a palavra de Deus pregada em todos os cantos deste planeta. Vamos então à nossa leitura comentada desta semana. Nesta semana, a porção que nós estamos estudando chama-se Vaet Hanan, que significa supliquei. E ela continua o relato da Torá, ou da lei, ou dos ensinos de Deus, sobre o discurso final de Moisés aos filhos de Israel. Ele diz ao povo que implorou, ou seja, suplicou a Deus para permitir-lhe entrar na terra de Israel, mas o Criador recusou o seu pedido. No capítulo 4, como nós temos, Moisés então continua a exortar e advertir o povo a obedecer à lei de Deus e os seus mandamentos, não aumentando e nem subtraindo as suas regras, os seus decretos. O povo deveria seguir à risca aquilo que Deus estava dizendo na sua palavra. E Moisés diz-lhes para lembrarem-se de que a incrível revelação que eles tiveram no Monte Sinai, passando a memória de geração em geração, contando aos seus filhos e aos seus netos o que eles tinham vivido ali. Há também ali no versículo 15 a proibição à idolatria. Moisés adverte o povo judeu sobre o prolongado exílio que eles viveriam se abandonassem os ensinos de Deus. E como Deus, ao final de tudo isso, os traria de volta à terra de Israel. Continuando a sua narrativa, Moisés vai lembrar ao povo da grandeza de Deus, dos seus feitos, aquilo que ele fez, sem nenhuma referência a algo parecido que tenha acontecido a qualquer outro povo. Tudo que Deus fez ali entre os israelitas foi algo único para eles. Depois, Moisés fala a respeito das cidades de refúgio. Bezé para a tribo de Ruben, Ramot-Gileade para a tribo de Azer e Bassã para a tribo de Manassés. Estas cidades deveriam servir como cidades de refúgio para aquele que matar alguém sem intenção ou sem premeditação. E aí então Moisés começa a introduzir uma nova leitura ou uma nova divulgação
da lei, dos 10 mandamentos para os judeus naquela oportunidade. E aí, no capítulo 5, ele faz, então, uma nova leitura, explicando para o povo daquilo que foi recebido ali no Monte Sinai, para os pais e avós daqueles que estavam agora na frente de Moisés, 40 anos depois. E os 10 mandamentos, Moisés fala, repetindo, e descreve como essa revelação que aconteceu ali no Monte Sinai continua valendo para o povo e é que eles deveriam manter a sua observância a estas leis. Todas as ordenanças de Deus, Moisés fez com que o povo ouvisse mais uma vez. E aí, no capítulo de número 6, Moisés fala do grande mandamento, que era amar a Deus. Moisés ensina-lhes que o primeiro parágrafo também do Shema, né, que é aquela oração que está ali no versículo 4, que é uma passagem fundamental que é recitado pelos judeus 2 vezes ao dia, é colocado também dentro da mezuzá, que vai nas portas das casas dos israelitas, e esta mensagem expressa toda a crença de que Deus é um, e é declarado como compromisso de amá-lo e servi-lo por todo sempre. Ainda continuando, Moisés mais uma vez exorta o povo à obediência. O povo deve confiar em Deus, permanecer fiel à Torá, permanecer fiel à lei de Deus e ficar sempre consciente das ciladas, da prosperidade e do sucesso que muitas vezes traga a felicidade e aquilo que está no coração de cada uma das pessoas. No capítulo 7, então, Moisés, após ordenar ao povo que ensine os seus filhos sobre os milagres que aconteceram ali no Êxodo do Egito, a porção aqui vai concluir com alguns mandamentos adicionais e avisos a respeito da conquista que eles iriam passar quando atingissem a terra prometida. Haveriam guerras que eles iriam travar contra as nações que estavam naquelas terras e que eles seriam vencedores. O que nós podemos aprender neste trecho da palavra de Deus que nós estudamos no dia de hoje? Quando Moisés diz que suplicou ao Senhor Deus que o deixasse entrar na terra prometida, nos ensina algumas lições sobre o modo de pedir algo a Deus em oração. E eu quero meditar com você em 4 situações. Primeiro, a oração deve ser uma súplica. A oração ou a súplica é definida como um pedido insistente, humilde, desesperado. A oração à divindade, ela pode obter uma graça muito grande. Esse é o desejo quando fazemos uma súplica. Desejamos obter uma graça muito grande da divindade, no caso do nosso Deus. A súplica não pode ser uma exigência, mas devemos pedir com misericórdia, ou pedir por misericórdia a Deus, como um mendigo pede uma esmola. No texto de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, vamos conferir esse texto. Saindo Jesus daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e Sidom,
E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, nós vemos que a súplica desta mulher, com um pedido insistente, desesperado, mas humilde. Ela não exigiu de Jesus, mas ela obteve a misericórdia que pediu dele. Segundo ponto, a oração deve ser dirigida para a fonte da piedade. Piedade é ter compaixão pelo sofrimento de outra pessoa. Misericórdia. Deus é a fonte de toda misericórdia. Aquele que é justo, reto, que não age com injustiça em nenhum de seus atos, que não causa prejuízo a ninguém, tem domínio próprio em todas as atitudes, é temperado, sensível, sábio e prudente. Um Deus assim é a melhor opção para ser alvo de nossas súplicas. Na realidade, um Deus assim é a única opção para ser alvo das nossas súplicas. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele fala assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina que a oração deve ser dedicada e entregue ao Pai, direcionada ao Pai, ao nosso Pai. E Ele, como é a fonte de toda piedade e misericórdia, há de nos ouvir e nos responder. Terceiro ponto, fala que a oração deve ser feita no momento certo, no lugar certo e na oportunidade certa. Existe um momento certo para termos a certeza de que Deus estará nos ouvindo. O momento é quando estamos em comunhão com Deus. O lugar é quando estamos na presença de Deus. E a oportunidade é em qualquer situação. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele fala aqui nessa tradução: orem continuamente. Em algumas outras traduções, diz assim: orai sem cessar. E é dessa maneira que a Bíblia nos orienta a orar em todo tempo, a buscar a face do Senhor enquanto podemos achar. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, o povo se encontrava de frente ao mar e os egípcios atrás, e eles entraram em desespero e foram falar com Moisés, e Moisés foi falar com Deus, e Deus falou assim: por que estão falando comigo? Diga ao povo que marche. Ou seja, mesmo neste momento,
momento de desespero, que teoricamente parecia que não era o momento certo para orar. Mas Moisés foi falar com Deus, o povo pediu, o povo suplicou, e Deus orientou o povo: marche! Então, tem horas que nós precisamos orar em todo tempo, em todo lugar, e agir de acordo com a palavra que Deus falar a cada um de nós. E o número 4, a oração deve ser clara e específica. Quando oramos, devemos ser diretos em nossas petições, para que não hajam dúvidas, nem do que pedimos e nem de como pedimos. Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele fala assim: quando pedem, aliás, vamos ler do versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, Tiago aqui chama a atenção de que a oração ela deve ter um objetivo, deve ser clara e deve ser feita da maneira correta. E é assim que nós devemos estar sempre buscando a Deus nas nossas orações. Como conclusão da nossa mensagem do dia de hoje, podemos dizer que Moisés não conseguiu obter a resposta que ele desejava, embora tenha seguido todos estes passos em sua oração. A conclusão que chegamos é que Deus, o Deus que servimos, embora seja gracioso e misericordioso, não tem compromisso com nenhum ser além de si mesmo. E por isso, nós podemos ficar tranquilos, porque ele não faz nada que vá contra a sua vontade. E Jesus nos prometeu isso em João capítulo 14, versículos 13 e 14. Ele diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, nós podemos crer que através daquilo que pedimos, se pedirmos da forma correta, Jesus nos promete que ele pode e vai nos dar. Então nós devemos ir ao trono da graça com fé e confiança, crendo que poderemos receber o que pedimos. E lá em Mateus, capítulo 21, versículo 21 e 22, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te, atire-se ao mar, e assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O segredo está na confiança, sem duvidarmos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque acreditamos que precisamos estar na tua presença. Precisamos dobrar os nossos joelhos, nos colocarmos diante de ti, orar da forma correta, orar com humildade, mas tendo a certeza que tu estás nos ouvindo e que a resposta virá de acordo com a tua vontade. Pai querido, nós te agradecemos, porque aprendemos hoje que Moisés, mesmo orando da forma correta, esteve sujeito à tua vontade. E ele em momento nenhum murmurou, em momento nenhum ele reclamou, embora o seu coração tenha ficado triste, mas ele se submeteu à tua vontade. Que possamos, Deus, da mesma forma, submetermos à tua vontade
e realizarmos aquilo que tu queres de cada um de nós, porque nós temos seguido os teus mandamentos. Esta é a oração que fazemos, agradecidos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, meu amado amigo, minha irmã, minha amiga, eu quero te incentivar nesse dia a estar buscando a Deus em oração, a estar colocando as tuas petições, aquilo que está no seu coração, aquilo que o teu coração deseja. Coloque diante de Deus com humildade, com súplica, com sinceridade no seu coração, crendo que Ele fará o melhor e Ele está pronto a responder às nossas orações quando oramos no nome do Senhor Jesus. Então, que você seja abençoado. Eu te agradeço também por ter permanecido até este momento do vídeo. Convido você para que na próxima semana estejamos continuando a nossa leitura comentada, lendo os textos que vai de Deuteronômio capítulo 7, versículo 12, até o capítulo 11, versículo 25. E você é o nosso convidado para durante a semana estar fazendo a leitura desse texto e refletindo conosco durante o próximo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.